Boa noite, eu me chamo Sérgio, estou aqui com a Micaele e a Ana Luísa. A gente é do curso de Direito, quarto período aqui da Faculdade Integra. A gente está aqui para poder gravar uma entrevista aqui com a Ana. Ela foi uma vítima também de estupro, tá? E a gente vai fazer uma entrevista com ela, fazendo algumas perguntas. Lembrando que essas perguntas também elas não são invasivas, justamente a respeito da nossa colega, certo? Vamos lá para as perguntas. Ana, o que é o crime contra a dignidade sexual para você? Para mim, o crime contra a dignidade sexual é tudo aquilo que viola o direito da pessoa, seja no ato próprio do estupro, a conjunção carnal, seja na falta de respeito contra o outro, seja no ato de agressão física. Tudo isso, para mim, viola a dignidade da pessoa. Certo. E qual seria a solução para diminuir ou solucionar esse problema, na sua opinião? Na minha opinião, não há meios para poder diminuir, e também nem tanto para solucionar. Creio que, de princípio, ia mais da educação que a pessoa vai receber dentro de casa. Porque muito dos atos, como estupro, agressão, vem já de dentro de casa. A pessoa que sofre o abuso, a maioria delas ou é por um familiar, ou por um amigo, é algum conhecido. Então, assim, eu acho que o primeiro caso seria a educação. Seria como aquela pessoa deveria tratar a outra. Eu saber te respeitar, você saber me respeitar. E assim por diante. E para você, o tratamento psicológico que pode ser fornecido pelas autoridades judiciais são capazes de amenizar ou de solucionar esse problema? Solucionar varia muito da pessoa. Eu creio que o tratamento, assim, eu passei por tratamento, né? Tanto psicológico quanto psiquiatra, mas não diminui a dor. A dor nunca acaba. Ela dá uma aliviada. Porque o tratamento psicológico, o tratamento psiquiatra, tudo isso vai fazer você lembrar o que aconteceu. Então, assim, o estupro, além de você ter vivido aquela conjunção carnal, você ter sido agredida, quando você vai passar por um tratamento para você melhorar, você tem que lembrar tudo aquilo. E você lembrar dói mais. Então, no começo, o tratamento vai doer, o tratamento vai machucar. Mas, de certas formas, ajuda sim. E você acha que alguma pessoa que passa por um crime como esse consegue seguir a vida normalmente, como antes? Não. Não segue. Porque você não vai ser mais aquela pessoa que você era antes. Você não, muitas das pessoas, na maioria das vezes são mulheres, elas não vão ser aquela mulher doce, gentil que era mais. Muitas se tornam amargas, outras nem têm direito mais, não conseguem viver mais. Muitas cometem suicídio também com isso. Quem sofre abuso sexual nunca mais volta a ser a pessoa que era antes. Infelizmente, não volta. E esse crime pode ser levado em consideração como de maior potencial, médio potencial ou como algo comum? De maior potencial. Porque é um dos maiores crimes que, infelizmente, ocorre no Brasil. E uma última pergunta. O estupro de vulnerável tem pena de reclusão de 3 a 12 anos. Para você, é suficiente ou acha que deveria ter mais? Teria que ter mais. Porque muitos desses casos de estupro acaba que a mulher engravida quando ocorre a conjunção carnal. E 12 anos é muito pouco para a pessoa que cometeu ficar na cadeia. Porque muitas das mulheres, umas não abortam, elas decidem criar o filho, ter aquele filho. Eu preferi criar o meu, mas infelizmente eu não quis, né? Deus não permitiu ele ficar vivo. Mas é muito pouco, porque a criança, quando ela está nos 12 anos, ela está lá, está crescendo sem um pai, onde ela fica curiosa para saber. E uma certa hora ou não, a mãe tem que contar para a criança como aconteceu, como que ele veio ao mundo. E como que a mãe vai chegar e falar, você foi vítima de um estupro. Ah, eu quero conhecer meu pai. Como você vai falar isso para a criança? Eu acho que sim, deveria ter mais anos para a pessoa poder ficar na cadeia. Pelo menos até uns 18 a 20 anos na cadeia. Ana, então, para a gente poder concluir aqui a nossa entrevista, eu queria pedir a sua ajuda também para poder falar para o pessoal que estão passando por isso, tá? Mulheres hoje em dia, né? Crianças também que estão passando pela mesma situação. Queria pedir que para você falasse um pouquinho para elas como que elas podem recorrer, tanto nos meios legais, quanto no telefonema, alguma coisa. Assim, muitos dos casos acontece com mulheres, né? Logicamente que o estupro, a violência acontece também com homens, mas é mais comum no Brasil ser com mulheres. E muitas das mulheres que passam por isso, como eu disse,
a maioria não tem coragem de recorrer à ajuda. Porque, como eu falei, a maioria sofre isso com um pai, com o irmão, com o namorado, com o esposo. E assim, fica com medo do que pode acontecer com elas se procurarem ajuda. Mas hoje a gente tem como recorrer a isso. A gente pode fazer uma denúncia anônima. Você não precisa revelar. Você pode ligar, tem o Disque 100. Você não vai, logicamente, você vai falar o seu nome, mas eles não vão encontrar que foi você que fez a denúncia. E também, quando vai para a justiça, acontece que é segredo de justiça. Todo o processo, ele fica gravado com o processo de justiça. Então, não vai ficar lá um caso aberto para qualquer pessoa ver. Vai ser algo privado, que vai ser você, seu advogado, e somente os envolvidos mesmo. Então, assim, tem várias formas de ajudar. E um meio legal, assim, principalmente para mulheres, a maioria das vezes quando adolescentes, porque acontece muito na adolescência, procurar um meio psicológico, procuram uma ajuda, seja ela psicológica, seja ela psiquiatra, ajuda. Assim, como eu falei antes, não é fácil. O começo é bem difícil, é bem doloroso, porque você vai reviver tudo aquilo, mas ajuda. Não vai ser uma ferida que vai curar, vai cicatrizar. Mas todas as vezes que você for passar por um tratamento, vai doer, você vai lembrar daquilo, mas é uma forma que ajuda. Certinho. Gente, essa aqui foi a nossa entrevista, tá, com a Ana. Eu queria te agradecer, Ana, por estar aqui, conversando um pouquinho com a gente, tá? Queria deixar um recadinho também para todo mundo que estiver passando pela mesma situação, procura os meios corretos, tá? Que nem a Ana falou, psiquiatra, psicólogo, ou até o Disque 100, certinho? Não deixe de denunciar, a denúncia ela pode ser anônima também, tá? E essa aqui foi a nossa entrevista. Muito obrigado a todos por terem assistido e até a próxima.